Yay! Vídeo novo! Sejam muito bem-vindos. Prazer, eu sou a Débora, também conhecida como Deboríssima. Eu sou nova aqui no YouTube e eu moro na Inglaterra. Toda semana eu vou trazer vídeos diferentes com curiosidades, coisas bizarras e aquelas coisinhas que só quem mora aqui na Inglaterra sabe. Então já aproveita para se inscrever aqui no meu canal, deixar aquele joinha, aquele like, aquela curtida, entendeu? Para continuar me ajudando a postar vídeos por aqui. E se você gostar do meu conteúdo, também corre lá pro Instagram, onde eu posto mais coisas sobre o meu dia a dia aqui na Inglaterra. E bora pro vídeo de hoje porque tem muita coisa legal. Bom, como já dizia minha mãe, você não é todo mundo, menina. Então aqui nesse canal eu não vou falar mais do mesmo. Eu vou falar, o assunto de hoje, inclusive, são sobre as dificuldades de morar fora. E quando eu digo dificuldades, eu acho que essa palavra também está muito atrelada à superação. Então não, o vídeo de hoje não é um vídeo triste, mas é um vídeo realista de experiências verdadeiras que eu passei e que após 2 anos morando fora, principalmente aqui nesse país, eu tenho total segurança para contar para vocês. Vou contar coisas através da minha experiência própria e coisas que eu vivi e venci e superei na pele, mas que também foram com muito suor e lágrimas. E é por isso que eu quero trazer esse conteúdo para cá, porque exatamente é trazer a diferença e o outro lado de morar fora que ninguém te conta. Todas as pessoas que me perguntam sobre a minha experiência de morar fora e manifestam essa vontade, eu já logo falo, morar fora não é para quem quer ou para quem pode, falando financeiramente, mas sim para quem tem coragem, porque vai ser uma das experiências mais transformadoras, talvez positiva ou negativa, da sua vida. E aí eu já quero entrar logo no primeiro ponto, que é, como a gente vem do Brasil, um país que enfrenta muitas dificuldades já há muitos anos, a gente pensa que quem saiu do Brasil e foi morar fora, instantaneamente, pelo fato de ter saído e ter tido essa coragem, a pessoa já venceu na vida. E claro, eu não quero tirar o mérito de sim, isso é uma vitória. Mas quando a gente encontra a nova realidade em um novo país, a gente se depara com absolutamente tudo novo. E o que as pessoas que ficaram no Brasil não sabem é que a gente tem que recomeçar do zero. E às vezes esse recomeço, às vezes não, praticamente quase sempre, não é fácil. Quando a gente chega nesse país novo que você escolheu para morar, pode ser que você já tenha visitado, mas na maioria das vezes as pessoas escolhem um destino e vão direto para eles sem ter uma experiência prévia antes, como foi o meu caso de vir morar aqui na Inglaterra. Você se depara com situações que talvez no seu dia a dia no Brasil fossem pequenas, mas que aqui acabam se tornando um grande pesadelo. E eu tô falando de absolutamente tudo. Uma ida no mercado, pegar um transporte público, mandar um currículo numa vaga de trabalho, fazer uma compra numa loja. Não que as coisas sejam 100% diferentes, mas a rotina das pessoas, o clima, o jeito que o país é conduzido, as leis, as regras, a cidade, as pessoas, o jeito que elas vivem, aonde elas moram, que elas comem. Parece um pouco de Globo Repórter, né? Mas é isso mesmo. A gente sai de uma realidade e a gente traz muito dessa realidade junto com a gente. E quando a gente se depara com o novo, a gente se perde porque sai completamente fora de tudo aquilo que a gente estava acostumado. E aí, eu já vim até vestida a caráter hoje com essa camiseta que diz exatamente assim: Great things never comes from your comfort zone. Ou seja, coisas incríveis nunca vêm da sua zona de conforto. As coisas maravilhosas e mais libertadoras, digamos assim, da sua vida, elas só vão acontecer se você sai da sua zona de conforto. E se mudar de um país é totalmente sair da sua zona de conforto. Você praticamente tem que reaprender do zero, como uma criança, a se portar nesse novo país, a fazer novas amizades, a entender o clima. E eu destaco isso até no jeito de me vestir, eu senti muita diferença. Porque eu era uma Débora que estava preparada e viveu uma vida inteira num país tropical. Então todo o meu jeito de vestir, o meu jeito de pensar, o meu jeito de consumir moda era focado num país tropical. Quando eu saí dessa realidade e agora eu moro num país que 80% do ano é frio e chuva e algumas das vezes neve, eu tive que me readaptar a entender quem era essa Débora, eu comigo mesma, sabe? Qual era o meu estilo, como eu me vestiria pro inverno. E eu não tô falando daquele fim de semana que você vai pra Campos do Jordão, coloca aquela bota alta, uma meia, um casaquinho e tá tudo certo. Não, eu tô falando de um estilo de vida completamente novo,
sendo uma pessoa invernal num país invernal, tendo que usar muitas camadas de roupa e como você encontrar a sua identidade diante disso. É sobre isso que eu tô falando. Entende que o buraco é um pouco mais embaixo? E aí, ainda dentro desse assunto, sobre ter coragem, a gente larga tanto a nossa zona de conforto, a gente se joga tanto no mundo, que quando a gente falha, muitas das vezes a gente não tem pra quem chorar. Salvo as exceções de pessoas que já vêm pra cá com um emprego e com algum tipo de familiar que possa dar um suporte, na maioria das vezes, geralmente vem o casal ou a família com as malas nas costas. Então, se alguma coisa dá errado, talvez você não tenha nenhuma cama quente pra sentar e chorar e pedir ajuda. Eu já me peguei em diversas situações, juro pra vocês, em banheiro de hostel, que eu estava completamente desamparada, completamente assustada com a minha situação, completamente com medo do que eu estava fazendo da minha vida. Really, nigga? E você não tem nada além de você mesmo. No caso, eu tinha meu marido, mas eu digo, você não tem nada além daquilo para você chorar, se recompor, levantar e seguir em frente. Então, a minha reflexão para você dentro desse tópico é: você tá preparado para isso? Tem que ter a mente e o coração muito abertos para você se colocar nessas situações das quais você escolheu, mas se você passa por todas elas, a vitória também é muito grande. Este tópico eu já trouxe como praticamente o segundo e um dos mais importantes que eu queria falar, porque além de quebrar preconceitos dentro da gente, a gente cresceu no Brasil, muitas pessoas, e eu falo por mim, experiência própria, que a gente tem essa coisa de subemprego enraizada. Então, se você não conseguiu o trabalho do sonho, se você é formado numa graduação e você não conseguiu um trabalho na área e teve que fazer algum outro tipo de trabalho, seja ele qual for para pagar as suas despesas, a gente sente que a gente está dando um passo para trás. E aqui não existe a palavra, esse termo subemprego. O que é um subemprego? Emprego é emprego, ponto final. Eu cheguei aqui com muitos preconceitos comigo mesma e eu vou dizer que eu já trabalhei de cleaner, ou seja, de faxineira, eu já cuidei de criança, eu já capinei quintal da casa das pessoas, além, enfim, de vários outros trabalhos que se ajuda um amigo aqui, ajuda ali, faz uma coisa de graça aqui, faz outra coisa ali. Você acaba perdendo esse preconceito porque, no fim das contas, você acordou cedo para trabalhar dignamente, você conquistou o seu salário, o seu dinheiro, e esse dinheiro te deu a possibilidade de você conquistar as coisas na sua vida. Então, o que é um subemprego, né? Eu tinha muito isso enraizado dentro de mim, eu tinha até um certo preconceito de coisas que eu aceitaria fazer e coisas que eu não aceitaria fazer. Mas a partir do momento que eu parei de pensar com esse preconceito e que eu me joguei e percebi que eu estava fazendo um trabalho honesto e que trabalho é trabalho, não importa o que seja, contanto que tenha honestidade e verdade, tá tudo bem, sabe? As pessoas, eu sentia vergonha até de contar no Brasil que eu tinha feito tudo isso e que eu trabalhava numa loja, no shopping, porque parece que você tá dando exatamente esse downgrade, que você tá dando passos para trás. Mas essa não é a realidade. E aí também é muito chique dizer, né? Eu fui pra lá, eu trabalhei de babysitter lá, e aí aqui no Brasil eu tenho minha profissão. Eu só fiz isso porque eu tava morando lá. Qual é a vergonha? Então, mais uma vez eu te falo, se você vem com a mente aberta, principalmente na Inglaterra, empregos não faltam. O que falta são pessoas trabalhadoras com coragem e força de vontade para trabalhar nesse emprego. E é claro, a minha vizinha maluca tá gritando de novo. Dá pra ouvir? E é claro, todo mundo quer se realizar profissionalmente, todo mundo quer trabalhar na sua área e ter boas experiências. Salvo as exceções de pessoas que já vêm pra cá com visto de trabalho, você vai ter que começar do zero. Se você não se encaixa nesse quadro, você vai ter que ir procurar emprego. E quando eu falo procurar emprego, tudo é diferente. O jeito de fazer um currículo aqui é diferente do Brasil. O jeito que eles pedem as questões, que eles fazem as questões na entrevista é diferente do Brasil. O jeito que você se porta, que você se veste, o jeito que você se apresenta. É claro que tem as similaridades, mas a gente tem que levar em consideração que a mentalidade desse povo é outra. E seja lá o país que você for se colocar e se apresentar, é importante que você pesquise qual é a mentalidade de trabalho que esse público, né, esse país tem, para que você se adeque a ele. Então, até na hora de fazer um currículo, que é uma coisa simples, muitas vezes a gente tem dificuldade.
O terceiro ponto, que também é crucial, e na verdade eu não estou fazendo nem em ordem de importância, mas eu destaco esses 5 pontos como muito importantes. Eu acho que se fosse para ter uma ordem, este ponto seria o primeiro, que é a língua. Eu super entendo que existem pessoas que estão indo para outro país para aprender a língua daquele país. E aí, no caso, eu vou falar do inglês, que é a minha realidade aqui na Inglaterra. Hi, Lorena. Hi, how are you? Eu sei que tem muitas pessoas que vêm para cá para ter uma experiência de vida, mas um dos principais objetivos é também aprender a língua. Eu falo para você uma coisa: ninguém, absolutamente ninguém que já veio numa idade adulta avançada e que não teve um background, um passado de estudos de inglês no Brasil, vai se tornar fluente em 1 ano. Porque aprender inglês não é aprender só os termos, é toda uma experiência em volta daquilo. E sem contar que aqui você vai ser colocado em situações de realidade, em situações que você passa apuros, que você precisa responder na hora. Seja uma simples compra numa loja, a atendente te falar alguma coisa e você não entender, uma coisa bem banal. Então, o que eu falo é o seguinte, para você aprender a língua, você precisa, de fato, se dedicar a aprender a língua verdadeiramente. Por quê? Eu vou entrar num ponto que é o seguinte. Número 1. Eu não aconselho as pessoas virem sem falar totalmente nada. Se você está planejando sua viagem, se você tem tempo e condições para isso, comece pelo menos com 6 meses de antecedência a estudar a língua, a se familiarizar com os termos, a você começar a decorar as palavras. Suponhamos que você seja uma pessoa que não fale nada. Então comece isso, porque vir para cá e não saber absolutamente nada, você não entender uma placa, é constrangedor. O segundo ponto é o seguinte, eu já vim pra cá com o inglês que, digamos, no Brasil seria já avançado. Eu praticamente finalizei o curso de inglês que eu fazia no Brasil e eu venho estudando há muitos anos desde criança. Vocês devem saber que a minha mãe é professora de inglês também, então o inglês sempre fez parte da minha vida. Mas mesmo falando bem, entendendo bem e já me considerando uma pessoa, digamos assim, quase fluente... Sabe de nada, inocente! Eu cheguei aqui e chorei nas primeiras semanas. Eu não entendia absolutamente nada. Eu não entendia a moça do metrô falando. Um dia eu precisei pedir uma instrução dentro do aeroporto de como chegar num lugar. A pessoa ficou 2 horas me explicando. Eu voltei pro meu marido e falei, eu não sei, eu não entendi. Eu estava tremendo e chorando e eu queria sair daquela situação. E como eu falei, não tem cama quente para chorar. Você tem que se virar. E aí você usa Google e aí você vai. O terceiro ponto que eu quero falar com isso existe uma coisa, uma questão de uma comodidade que você chega num certo nível de inglês, quem chegou no básico, que você entende ali um pouquinho, e aí você acha que você já tá bom ali pra fazer e você não evolui. Mas eu digo assim, para você aprender uma língua de fato, você precisa se colocar nas situações, prestar muita atenção, você sempre querer evoluir, é um estudo constante, não adianta você chegar num ponto e você achar que ali já tá bom, porque se você parar e estacionar ali, você não vai evoluir para lugar nenhum, seja na língua, no trabalho, nas suas amizades. Então, estudar o inglês é estudar uma cultura, é você entrar e fazer parte da cultura desse país. E isso é tão primordial que, seja um trabalho de cleaner ou seja o trabalho de um CEO de uma empresa, você precisa ter um nível de inglês bom. E eu, Débora, sem julgamento nenhum, eu respeito a jornada de cada pessoa e as dificuldades, mas eu, Débora, na minha opinião, respeitando a sua, eu acho que é um pouco inadmissível você morar num país da qual você não tenha o mínimo respeito de aprender a língua e falar a língua desse país. Você pode aprender um inglês meio medíocre, mas eu tô dizendo de um inglês para você sobreviver, para você ter opinião, para você se expressar, para você ser você mesmo. Eu acho um pouco absurdo aquelas histórias de pessoas que moram aqui há 5, 10 anos e aí você vai ver um inglês bem pobre. Não é por falta de oportunidade, porque você tá na rua para aprender. Como eu disse, sem julgamentos, eu respeito a jornada de cada pessoa, cada um sabe os motivos pelos quais está aqui, mas a língua é um ponto essencial. O comodismo. O comodismo tem a ver um pouco muito com tudo. Eu falo por isso porque eu já estive nesse lugar cômodo. O que acontece? É uma pegadinha muito grande que nosso cérebro faz pra gente mesmo e quando a gente menos percebe, a gente já caiu nesse buraco.
Muitas pessoas vêm pra cá e aí passam por todas as dificuldades do começo. Eu considero que para você ter uma adaptação, digamos 80% do país, você se sentir em casa, sentir já quem você é nesse lugar, você ter um pequeno ciclo de amizade, eu considero que 2 anos é um tempo mínimo para você já conseguir ter essa segurança. O seu primeiro ano é tudo muito novo, é muita emoção, muito suor, então as coisas ainda estão, né, um pouco confusas. Já no seu segundo ano, você já pegou um pouco a malandragem das coisas, você já pegou ali, já fez algumas amizades, você já se reconhece, conhece as ruas, os lugares, já deu uma viajada. Então, o segundo ano é onde a gente já começa a ficar um pouco mais estável, tranquilo, você já entendeu como funciona o mecanismo de morar fora, né? Já passou por todas as frustrações. Mas é aí que entra a pegadinha. Por que eu vou te falar isso? No tópico língua, que a gente estava falando de inglês, é absolutamente muito fácil nesses 2 anos você já ter aprendido, se você tá no 0, 50% de inglês, então é muito fácil você se acomodar ali nesse lugar, né? Você tá mais ou menos ali no mesmo patamar. E aí, você entende que aquilo já tá bom, que você já se comunica, que você tem alguns amigos, que você tem o seu lugar seguro no trabalho e você estaciona. Isso é o que te impede de evoluir, porque a gente tem aquela falsa ilusão, quando passa esses 2 anos, de que você chegou em algum lugar que já está confortável. Mas não. O segundo ponto que eu quero destacar nesse comodismo, que tem a ver com o inglês, é que também é absolutamente muito fácil aqui você ficar rodeados de brasileiros. E calma, eu não quero dizer que ficar com brasileiros é ruim. A minha família aqui na Inglaterra é 100% repleta de pessoas brasileiras, de brasileiros que me dão absolutamente todo o suporte de amizade e emocional. Mas a gente... Porque assim, se você tá rodeado de brasileiros, automaticamente você vai frequentar festas brasileiras, você vai frequentar o mercadinho brasileiro, a igreja brasileira, os teus filhos vão ser amigos dos filhos dos brasileiros e você vai criar aquela tua pequena comunidade do Brasil que praticamente só mudou de endereço do Brasil, né? Mudou de endereço de pessoas, mas você trouxe esse mundinho com você. Você vai fazer a tua rotina de comida, a tua casa, sempre vai ter tudo em português. Então é muito fácil também a gente cair no comodismo de que você criou esse seu círculo todo do Brasil em volta do país que você está morando, no meu caso a Inglaterra, que você entende que já tá tudo bem. E aí, quando você chega nesse nível, às vezes é um pouco difícil de você evoluir, de dar um passo acima, porque você já criou essa bolha. E aí, o que eu digo é assim, a gente tem que parar para se observar, como é o meu caso. Eu me percebi nessa pegadinha no comecinho do meu segundo ano aqui, que era exatamente, eu já conquistei os meus amigos, eu conquistei o meu trabalho seguro, eu tô com o inglês que eu já consigo me comunicar com todas as pessoas. Mas você entende que já chegou num lugar ali seguro, eu já me encontrei no meu estilo, eu já tenho a minha casinha. Só que daqui, esse é o ponto, eu posso continuar aqui, porque já tá seguro. O que eu preciso fazer para sair disso? Fica aí a mais uma reflexão desse vídeo, que é, quando a gente chega nesse ponto de comodismo, o que a gente pode fazer para sair dele, dar um step forward, um passo à frente. E agora, o último item desse vídeo é o assunto mais delicado, é o que as pessoas mais levam em consideração na hora de morar fora, e muitas pessoas desistem por conta desse ponto, e eu tenho total respeito sobre isso, que é a saudade e o medo de perder alguém. Sobre a saudade, eu não tenho muitas respostas. Na verdade, eu acho que todo mundo tá no mesmo barco. Não tem muita coisa que a gente possa fazer para amenizar. Graças a Deus, a gente tem a tecnologia hoje em dia. Então, a gente tem aquela falsa impressão de que a gente tá ali perto das pessoas. Até mesmo as pessoas que moram aqui na cidade que você tá, os seus amigos daqui, com essa coisa da quarentena que a gente vem passando, você tem aquela falsa impressão de que você tá vendo a pessoa sempre, né? Mas não, você não tá. Porque quando você volta pro Brasil, quando eu voltei depois de 2 anos que você não esteve lá, você observa algumas coisas que são: as crianças cresceram, aquele bebezinho que você viu nascer já tá andando, aquele seu priminho que não sabia falar já tá falando, seu irmão já se formou no colégio. Então, as crianças vão crescendo e você não assistiu de fato o crescimento delas. Porque é exatamente isso, você não está presente naqueles momentos. Como também os velhos envelhecem, né? Você perde um pouco do envelhecimento das pessoas que você ama.
né? Você chega lá, é mais difícil a gente notar essa diferença quando a pessoa é mais velha, mas sim, você também tá perdendo essa fase da vida da pessoa. Sem contar as inúmeras comemorações que você vai perder, e por mais que você veja fotos, que coloquem o seu vídeo na tela, que te chamem para fazer uma chamada de vídeo, você não vai estar presente sentindo aquele calor que a gente sabe, né? O calor de brasileiro e da nossa família, você não vai passar por isso. E aí é o que vem o trabalho psicológico, que é uma das maiores dificuldades de morar fora, é você aprender a lidar com essas situações, a lidar com a saudade, a lidar com a distância, a entender que você não vai estar sempre presente ali. Então, o que eu posso fazer para não sofrer, já que eu fiz essa escolha? Um outro ponto também muito forte que eu queria falar é o medo de perder alguém. E eu, particularmente, nunca tive esse medo. Eu vim pra cá com segurança, sempre entreguei muito na mão de Deus e eu tinha total confiança de que eu não ia perder ninguém na minha vida. Até porque eu nunca tinha perdido ninguém na minha vida. Eis que com 2 anos aqui, eu perco meu pai. Absolutamente do nada. Eu recebo uma ligação de que meu pai morreu. Sem esperar, sem saber. Enfim, essa história eu posso contar num próximo vídeo, que também ainda faz só 4 meses, então também tá um pouco difícil pra mim falar sobre isso nesse momento. Eu agradeço o respeito de vocês, mas eu passei por isso. E aí, o que eu quero dizer também pra te dar uma força e uma superação é que se esse é o teu medo que te impede de vir pra cá, eu te digo, não tenha esse medo. Porque as pessoas, elas vão morrer independente de onde você esteja. Às vezes você pode estar no Brasil, mas está em outra cidade e a pessoa morreu do mesmo jeito. Ou você pode estar do lado. Às vezes você tem aquela sensação de eu queria ter dado o último abraço, o último tchau, o último beijo, mas nem no Brasil a gente vai ter essa chance. Então, se esse é o seu medo de perder alguém, eu sei que é difícil e há casos e casos. Para mim, foi muito conturbado a perda do meu pai, mas foi tudo bem também. Eu não tinha esse medo, aconteceu. Se eu estivesse no Brasil, eu não sei o que eu poderia ter feito para evitar. Talvez eu não teria evitado. Talvez, sabe, a gente não tem como prever. Então o que eu penso sobre a morte é assim: ela vai acontecer. Aonde quer que você esteja, ela vai acontecer. E muitas vezes a gente acha que por a gente estar fora, a gente não vai ter a chance que a gente teria de abraçar essa pessoa na última vez que a gente abraçou no Brasil. O que eu falo de experiência do meu pai é que o último dia e o último abraço que eu dei no meu pai foi o melhor abraço que eu dei nele. Eu aproveitei o meu pai a cada segundo da última vez que eu fui no Brasil visitá-lo. E eu tive a graça e a glória e a honra de Deus de ter falado com meu pai na noite anterior que ele faleceu por chamada de vídeo. Eu não podia estar lá, eu não estava abraçando, eu não estava ali do lado dele naquele momento, eu não sabia que ele ia morrer, mas eu tive essa oportunidade de falar com ele por vídeo. E se eu estivesse no Brasil, teria sido a mesma coisa, porque ele estava numa UTI e ninguém podia entrar, ou seja, ia ser igual, entende? Então, eu queria dizer que assim, as coisas vão acontecer como elas tiverem que acontecer. Talvez eu me lamente mais de não ver a vida das pessoas passando, como eu disse, estar presente nesses aniversários, nessas festas, no Natal, do que perder alguém. Porque perder já foi. Eu posso estar aqui, eu posso estar lá, já foi. Entendeu? Então, é isso que eu sinto, assim. Se você quer mudar, coloca na balança isso, mas também não deixa isso ser um impedimento para você, porque as coisas vão acontecer do jeito que elas tiverem que acontecer, estando você no Brasil ou na China. Gente, eu falo muito, né? Eu sei. Eu me empolgo, mas é porque eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de estar aqui conversando com vocês. E é isso, eu acabo o vídeo de hoje com todas essas reflexões. Eu sei que eu falei muito. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui no canal, que isso me ajuda a saber se você tá curtindo o meu tipo de conteúdo ou não também. Me conta o que mais você quer saber daqui, que eu posso bolar e escrever roteiros legais para os próximos vídeos. Aproveita e me segue lá no Instagram, que eu também tô tentando crescer na plataforma do Insta, trazendo conteúdos reais do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!